Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre demissão. E vou falar sobre a demissão quando o empregador demite o seu funcionário, ok? Vamos entender quais as possibilidades e o que permeia por dentro desse assunto, para que tire realmente suas dúvidas. Então eu vou fazer um vídeo como se eu estivesse explicando para um cliente meu, tá? Quais são os pontos importantes no processo de demissão, para ficar mais tranquilo. Não vou entrar muito em detalhes técnicos, porque quando for em detalhes técnicos eu vou falar, olha, isso você tem que ver com a sua contabilidade consultiva, para não ficar um vídeo assim muito demorado, ok? Então vamos lá, apesar de ser um assunto extenso. Bem, demissão. Quando o empregador decide mandar um funcionário embora, eu sempre falo aqui para os nossos clientes o seguinte, olha, entre em contato com a Maltoni Contadores para que a nossa equipe possa ver o prazo de aviso prévio, quanto tempo tem de aviso prévio a ser cumprido esse funcionário, se está perto da data base para não ter problema com o trintídio. São esses dois pontos iniciais. Vou explicar isso. O que é o aviso prévio? O aviso prévio, como se eu posso, é uma determinação da CLT que prevê que o funcionário ele precisa ser avisado com antecedência quando vai ser demitido, ok? Nesse caso, como funciona? O funcionário, em até um ano de trabalho, ele tem que ser avisado com 30 dias de antecedência. Passado de um ano, a cada ano adiciona 3 dias, ou seja, uma tabela extensa, mas não é eterna. Ela vai até 20 anos trabalhados. Significa que a cada ano, 3 dias. Então, se ele trabalhou 3 anos, ele vai ter que ser avisado com 39 dias de antecedência, tá? Para ele como se ele tivesse que se organizar, ok? E aí, como é que funciona? Quando você já sabe, falou com sua contabilidade, e você já sabe qual o período de aviso prévio, você precisa decidir o seguinte, olha, essa relação de trabalho, Cris, é inviável continuar com ela e eu vou realmente desligar ele imediatamente. Então, o que vai acontecer? Você vai pagar o aviso prévio indenizado. Ou seja, contabiliza esse valor que seria de 39 dias, no caso de 3 anos, tá? E traz para pagar na TRCT, que é a rescisão de termo de contrato, tá? Beleza. Adicionalmente, quando você faz o aviso prévio indenizado, como você está levando para frente esse período, né? Calculando lá na frente e trazendo para o pagamento da rescisão, também há incidência de férias e 13º sobre esse período. Então é muito comum você ouvir os seguintes termos: aviso prévio indenizado, avos de férias. Então, 1 avo de férias. Aviso prévio indenizado, 13º salário, 1 avo. Então, quando você pensar em aviso prévio, você tem que pensar no salário que você vai pagar daquele período e também nos reflexos de 13º e férias. A outra possibilidade, ao invés de pagar o aviso prévio no dia, né, da rescisão, quando decide terminar agora, é quando você dá o aviso prévio trabalhado, que aí nada mais é do que você avisa o funcionário, olha, nós vamos encerrar o seu contrato e você vai cumprir o aviso prévio trabalhado. A empresa decide isso. E aí, nesse momento, pela legislação, há a possibilidade do funcionário ele escolherem diminuir 7 dias desse período total, ou seja, 39 menos 7, ou reduzir a carga horária de 2 horas por dia, reduzir a carga em 2 horas por dia, tá? Então, esses são os pontos importantes de aviso prévio quando se fala do empregador mandando embora. A partir do momento em que se tem essa ideia de aviso prévio, um outro assunto muito importante está associado ao trintídio. O que é o trintídio? O trintídio nada mais é do que se você empregador mandar embora o seu funcionário 30 dias que antecedem a data base da sua formalização, como posso dizer, seu vínculo empregatício, você vai ter a penalidade de pagar um salário como uma penalidade. Mas o que é data base? Quando a sua empresa começa a contratar funcionários, é muito importante que a sua contabilidade, em conjunto com o seu advogado,
a gente defina qual vai ser o sindicato a ser escolhido para representar esses funcionários. Então, existe um sindicato patronal e um sindicato laboral, que esses dois órgãos aqui, eles celebram, por exemplo, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, que vai dizer sobre as regras da empresa, tá? Então, ali vai dizer qual é a database. Beleza, passado disso, vamos supor que nessa situação que eu falei, de 3 anos de trabalho, que são 39 dias de aviso prévio, que a empresa tem que dar ao funcionário, a database seja o mês 5. Database 5 significa todo mês de maio. Se você decidir mandar o seu funcionário embora 30 dias antes, que vai anteceder a database, você vai ter que pagar essa penalidade. Então fique muito atento. É muito comum, quando o cliente decide, a primeira coisa que a gente vê é database e aviso prévio. Então fique ligado nisso. Passado dessa etapa, aonde você define o perfil da sua demissão, o empregador vai demitir com aviso prévio trabalhado ou com aviso prévio indenizado. Vai para uma outra etapa, que é o quê? Avaliar as verbas rescisórias. Essas verbas rescisórias são compostas da seguinte forma. Vamos supor que você mande o seu funcionário embora no dia 30, tá? Então, 30 de maio você manda ele embora. O que ele vai receber? Ele vai receber o saldo de dias trabalhados, ou seja, 30 dias. Ele também vai receber o proporcional de 13º, ou seja, mês de maio, ele vai receber 5 avos de 13º proporcional do ano, por exemplo, de 2021. Ele tem a possibilidade de receber férias vencidas, ou seja, período de férias que ainda não foram gozados, tá? E vai ter que ser pago na demissão. Férias proporcionais também, ou seja, ele tem um período já vencido, ele ainda tem férias que começou a contabilizar o outro período. Então, vai ter férias proporcionais, 1/3 de férias do somatório desses eventos de férias, da proporcional e da vencida, tá? Que mais? O 13º, como eu mencionei, o aviso prévio, se for indenizado, ele também entra aí, ok? Hora extra e se tiver algum evento específico da sua rotina de folha de pagamento. De forma geral, é isso. E quais são os descontos que vão existir? Os descontos são bem simples. O INSS de 13º, então faz a alíquota, né? Na verdade, pega a alíquota e vê quanto que esse funcionário vai receber de 13º e aplica o INSS de 13º e o INSS das demais verbas. Adicionalmente, se ele tiver, por exemplo, ele recebeu o Vale Transporte e na sua empresa tem o desconto de Vale Transporte, também vai ter esse desconto. Se ele recebeu o auxílio alimentação a mais, né, dia 30 e já tinha recebido para o próximo mês, você também pode convencionar com o funcionário de descontar isso dele e ele ficar com o cartão ou ele devolve o cartão. Ou seja, é muito importante que se entenda sobre essas questões da demissão para que você não tenha problemas futuros. E a partir daí você tem o quê? Resolveu essa parte das verbas rescisórias, vai ter um documento que chama TRCT, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, que vai ser emitido, ok? O funcionário, ele precisa fazer o exame demissional. Aqui na Moltoni, a gente orienta ao cliente pedir o exame demissional independente do tempo que ele tenha feito, tá? Para evitar problemas futuros. De mencionar que tem um problema que foi adquirido no tempo em que se trabalhava, enfim, então faz, né, o exame demissional. O funcionário vai ter que disponibilizar a carteira de trabalho, aonde a contabilidade vão fazer as devidas anotações para que o empregador possa depois assinar, ok? Adicionalmente, dependendo da demissão, no caso, um empregador mandando embora, vai ter o pagamento da multa de 40%. Você ouve muito, a multa de 40%, o que é isso? Vai se pegar o saldo de salário, o saldo da conta do FGTS, que tem lá na Caixa Econômica Federal. A contabilidade tira um extrato de fins rescisórios, valida que todas as competências que aquele funcionário trabalhou, elas foram recolhidas, ok? E se calcula, vamos supor que tem 10 mil de saldo de FGTS, é essa base que a gente vai utilizar para fazer a GRRF, que aí vai ser uma guia
que o empregador vai pagar e quando pagar, esse saldo vai entrar dentro da conta do FGTS do funcionário. Adicionalmente, dependendo do tempo de trabalho do funcionário, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, tá? Então também tem esse ponto. Então, de forma geral, quando a gente está falando, só resumindo, empregador mandando embora, quais são os documentos finais? TRCT, as anotações da carteira de trabalho, o requerimento de seguro-desemprego que tem que ser emitido e entregue para o funcionário. Que mais? A chave do saque do FGTS, fazer o exame demissional, faz com que realmente a gente feche esse conceito da demissão no qual o empregador manda embora. No próximo vídeo, para isso não ficar muito extenso, você vê, é um assunto que tem muitos detalhes, eu vou falar sobre a demissão por acordo entre as duas partes e também falar sobre o outro lado da moeda, que é o empregado pedindo demissão. Quais os reflexos disso para a sua empresa? E é isso. Espero ter ajudado. Continue seguindo esse conceito aí de realmente parar, pensar. É o melhor momento de eu mandar embora? Eu posso esperar um pouco? Não, é inviável. Tem que mandar imediatamente. Pega a orientação com a sua contabilidade. Aqui na Maltônia a gente realmente ajuda os nossos clientes nisso, para que não tenham problemas trabalhistas, desgaste com o funcionário, que assim, mal ou bem, né? Esse funcionário durante um tempo ajudou você. Então a melhor forma é finalizar esse contrato de trabalho de forma transparente, tranquila, que ninguém tenha dúvidas, tá? É isso. Um grande abraço, tchau, tchau.